Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos de espiritualidade com simplicidade. Hoje, falando sobre O Segredinho. E a música que está ouvindo, novamente, eu não sei qual é. Era de um disco antigo que tinha aqui. Quem souber, por favor, posta nos comentários abaixo. Olá, amigos da RVA, a Rádio Viagem Astral. Hoje em Recife, dia ensolarado, numa tarde de quarta-feira, às 2h05 da tarde, claro. Vamos começando esse projeto com carinho. Hoje também temos algo a ser revelado, mas só falaremos no final do áudio. É um segredinho, né? O tema do áudio é bem engraçado, né, que faz aquela brincadeira em alusão ao segredo, filme que foi tão difundido. O segredinho, que é isso, né? Que coisa mais fofa, meu Deus. Segredinho não é tão segredo assim como segredo, né? Um segredão, mas vamos brincar um pouco e no final do áudio a gente vai falar. Estamos num trabalho atualmente de uma dica parte do áudio, de conversão dos áudios dos dois cursos sobre viagem astral, o curso básico e o curso intermediário que fizemos, e passando ele para texto, onde teremos aí um curso básico em livro e um curso intermediário, a depender do conteúdo, os dois juntos. Estamos observando isso. Há alguns amigos de boa vontade ajudando, e agradecemos a toda a ajuda que chega, a todos eles, e, enfim. Mas quem disse, né? A gente fez um texto dizendo que talvez a gente não gravasse áudio essa semana ou na próxima por causa desse trabalho, mas quem disse que a gente consegue? O assunto chega, né? Já estava na pauta, mas a instituição fica forte, do nada vem o clique e a gente começa aí. Vamos começar agora também nos próximos áudios, depois do intermediário, o processo convidando pessoas para participarem conosco de ideias, pessoas que nos inspirem, que também nos tragam informações, conhecimentos. É uma nova fase da RVA. Vamos lá, comentaremos nesse áudio, antes de contar o segredinho, né? Sobre o filme O Segredo também, né? Em algumas passagens de Jesus. Falaremos um pouco sobre Buda, o Gautama, que alcançou a iluminação, sobre Sai Baba. Falaremos sobre Moisés, uma passagem dele, também sobre o amor como um todo, né? Falaremos da frase
que é usada por, não só foi usada por Jesus, mas por tantas outras religiões, como amar ao próximo como a si mesmo, né? Sobre como tudo parece nos avisar sobre algo bem simples, né? Que é esse segredinho que nós vamos contar, sobre a paz interna, sobre fé e outros exemplos de fé, até que no final, então, a gente vai contar o segredinho, que até lá acho que vai dar para descobrir. Claro que o nome segredinho e até essa encenação aqui é uma brincadeira sadia, né, como a gente falou, em comparação com o filme O Segredo. No fim das contas, não há segredo algum, amigos. O que temos a dizer é simples e todos nós sabemos. Não é a busca somente por algo, de uma vidinha ou um material, ou como de uma simples, como fala o filme Segredo, na lei da atração, né, que ao você se acreditar, se sentir bem com aquelas internamente, se manter nos pensamentos bem elevados, acreditando naquilo que você deseja, né, você causa a lei de atração, o magnetismo positivo. Mas a gente não vai falar aqui da atração apenas de coisas físicas, nem da amizade, nem da simpatia de outras pessoas, e nem só de pessoas, mas a conexão consigo mesmo. O segredinho, que é o nome do áudio, eu estava brincando, né? Eu não vou deixar para falar no final, não. Só foi uma brincadeira. Não é um áudio de sensacionalismo, nem místico, onde a gente vai prender vocês até o final. Não, vamos lá. O seguinte. O segredinho é que nós somos criados. Isso não é uma afirmação, não. Eu vou depois conversar sobre isso, né? Mas inicialmente vai dar um baque, assim, que isso? Meu Deus, fala isso? Não. O segredinho é que não somos, enfim, criados por Deus, que somos partes dele. Como assim, Saulo? Que diacho é isso que você está falando, rapaz? Tá doido? Como podemos ser parte do todo, do Criador, né? Não temos individualidade? Como é isso? Bem, falar de Deus inicialmente é bem complicado e a gente não vai fazer isso, é algo que não faremos, né? Eu estou brincando inicialmente porque o assunto ele é simples, mas a compreensão dele dentro da consciência atual complicada, ao qual nós fazemos, nós pensamos, a consciência social, cultural, aí se torna um pouco complicado. Eu escrevi no GVA nosso um pequeno texto em resposta lá no fórum. O GVA é o Grupo Viagem Astral. É o fórum nosso aqui do site, e respondi assim quando alguém perguntou o que era Deus, né? Como assim, o que é Deus? Aí eu respondi dessa forma, brincando, né? Quem sou eu para responder o que é Deus? Quem somos nós, enfim? Eu não vou responder. A resposta foi assim, eu não vou responder, mas eu vou filosofar. Quem pode responder algo sobre Deus, né? No taoísmo, o Tao é Deus. E a melhor explicação que eu ouvi de Deus até agora foi a seguinte: o tal é o tal e não tem explicação. E ao tentar explicar, já não é mais o tal. Que coisa. Uma forma simples que tenho de Deus, que a gente tem que ter, é que quando a gente senta sozinho, ou faz uma prece, ou se sente bem, que vem aquela sensação maravilhosa, aquele corpo arrepiar, aquela modificação, enfim. Aí eu continuando brincando, né? Com um colega do fórum, falei, quer uma coca geladinha? Sempre brinca de Coca-Cola, Nescau, que diga no quem participou dos cursos. É melhor a gente sentar, tomar uma coquinha geladinha e falar dos times ruins de futebol, como o Corinthians, por exemplo, que perder energias com algo impossível, né? Conversar quando não vai chegar a lugar nenhum. Vamos falar de nossas projeçãozinhas, nosso recreio gostoso das almas. Para que falar dos homens, né? De uma coisa que está fora ainda da nossa compreensão, provavelmente por muito tempo, sabe lá quanto? Seria o mesmo que perguntar, eu continuando a resposta, a uma formiguinha, quanto é 1 mais 1. Isso se ela conseguisse perceber a nossa presença, né? Eu dei uma abração, aí brinco no final. Aliás, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Só essa já seria um momento para a gente conversar, antes de Deus, aí, para a gente ficar algum tempo conversando. Então, o segredinho. É um áudio bem-humorado, feliz, é um áudio de reflexão. É um segredinho mesmo. Falaremos mais profundamente em como assim somos parte disso. Vamos começar rindo, brincando, alegre, felizes, pois
vamos falar da gente, vamos brincar também, falar de Deus interno, da vida, da paz. E não é para nos conflitarmos dentro desse assunto, pelo contrário, é um assunto de alegria. Então, para a gente sorrir, vamos com carinho, com simplicidade, vamos nos desarmar, nos desarmemos, viu? Para começar esse projeto, como sempre, a gente tem que entrar desarmado. Por exemplo, quando eu falei que o próprio Jesus, vou usar alguns exemplos de onde eu quero chegar. Jesus, ele sabia de uma coisa que a grande maioria, ele tinha um conhecimento que no fundo é bem simples. E quando ele veio e falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele não falava eu no sentido dele, ele era o caminho, não. O eu é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele falava o eu de cada um. O eu. E ele tinha aquele eu dentro dele. Ele, pelo jeito, que ele se conectou como ninguém naquela época, naquela fase, e até hoje, com certeza, com ele mesmo, com o que ele tinha dentro dele, com o caminho, na verdade, o caminho, a verdade e a vida, mais próxima do mesmo, do caminho. Ele sentia aquilo dentro dele. Por que o caminho? Porque ninguém ia ao Pai senão a Ele. Não é que ninguém veria a Deus se não o seguisse, ou se ninguém vai ver Deus se não o seguir, né? Porque isso é muito profundo, porque isso trabalha dentro de um conjunto de processos religiosos, que também segue conceitos de educação ou de observação, de liberdade no sentido geral, carinhoso de pensar, sem conflitar. Mas se ninguém iria a Deus, ninguém sentiria, se não sentisse o que ele sentia. Ninguém veria verdade alguma se não estivesse como ele está, sentindo, observando. Ninguém teria vida até se descobrir iluminado, como qualquer um poderia ser, como ele se sentia. Até se descobrir a própria vida. É difícil imaginar, a gente observando Jesus, uma consciência tão humilde, falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não estava falando que ele era o cara, que era isso. O jeito que ele estava, como ele é a forma que ele era a única saída, não. Ele estava falando como tínhamos que estar. Que os exemplos dele, o que ele sentia, ele se tornou a única forma de libertação daquilo que a gente busca, que é a felicidade, a paz, a libertação do sofrimento, de uma parte não externa, mas interna. Algumas pessoas acham, continuando o tema, a gente vai aprofundar muito mais isso, tudo que a gente está falando, estamos só começando. Algumas pessoas acham que é preciso ser perfeito para se iluminar. Isso também é um conceito que é preciso primeiro lapidar todos os grandes defeitos e chegar ao ponto de limpeza, de pureza, para se iluminar. De certa forma, é preciso andança, com certeza, compreensão, caminhar lá fora, ver todos os tipos até conseguir entrar e perceber que sempre esteve dentro da gente. Tem um momento certo, claro, para isso, um momento X, em que chega a hora certa, a compreensão correta. Estamos agora mais ou menos chegando nessa fase. Eu só estou filosofando, brincando com o assunto, conversando. Queria ter mais pessoas aqui conversando para que a gente abrisse mais a lucidez, Talvez seja essa a tal falada mudança que a gente tem tanto visto vídeos sensacionalistas e pessoas que entram num processo até de desespero sobre a mudança de 2012. Inclusive, a tradução, estava vendo um filme esses dias, bem legal, a tradução do Apocalipse, que é tão difundido, um Apocalipse que foi escrito por João, o apóstolo, se chama Revelação, a tradução em si, era esse o termo, querido, revelação, revelando alguma coisa. Ora, João já falava do segredinho desse desde o fechamento da Bíblia, que ele comentava do conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não foi só grandes filósofos que falaram isso, João falou isso. Mas a grande dificuldade é justamente quando buscamos lá fora. Lá fora é infinito, com certeza, e devemos sempre ir adiante, sempre vamos estar aprendendo, sempre pesquisando, mas sempre, a gente nunca vai estar perfeito.
Que quando é isso que é engraçado. Eu não digo isso, é que é preciso, para se iluminar, ser perfeito, como algumas pessoas passam. A gente nunca vamos estar perfeito, porque a consciência chega num patamar. Talvez, em relação a uma formiga, o ser humano seja perfeito. Dentro da concepção, se é que ela tem uma concepção. Para a nossa concepção atual, seres como Jesus e outros que passaram por aqui são perfeitos. Mas para a concepção de Jesus, da própria consciência dele, outras tantas, Buda, o Gautama, o Gandhi, ou qualquer outra, Lao Tse, qualquer outra grande consciência que por aqui passou, na concepção dele, ele talvez não se sinta perfeito. Ele observe quanto tem que aprender pela própria observação do universo. Que a gente está falando que, Sócrates também comentou, né? João também comentou: conhecereis a verdade e elas vos libertará. A gente vai continuar falando sobre isso de Jesus, dessa forma. E que verdade é essa? É o que nós somos. Perceba que eles não falam melhore internamente e você se libertará. Tire os seus pecados e você se libertará. Não, eles falam que se você conhecer a verdade, você já vai se libertar. Porque aprendizado vai ser, se hoje é um aprendizado de um orgulho, de um ego, de qualquer coisa mais complexa, uma coisa mais simples, amanhã é de outra coisa, de um outro processo que está fora do nosso ângulo, mas sempre aprendendo. Se liberdade é o aprendizado do planeta, né? É a forma como a gente vai estar internamente que vai fazer a diferença. Achamos que temos que ficar presos em outra lei, né? A gente acha, existem concepções também religiosas, que estamos presos dentro da lei de encarnação até que a gente expie, ou seja, até que todos os nossos erros, a gente melhore todos os nossos defeitos, a gente lapide as nossas dificuldades. Ora, todos nós estaremos para sempre em aprendizado no infinito, se não aqui na Terra, em outros lugares, ou acham que a gente vai chegar um dia à perfeição? Porque quando você chega num ponto, você já enxerga outro. Talvez para a pessoa que está lá atrás, você seja uma pessoa mais internamente equilibrada, mas para você sempre vai estar vendo um lugar lá na frente, porque senão significa que a evolução chegou no topo? É lógico que não. Ou acham que seres mais inteligentes, como outros que passaram por aqui, o próprio Jesus, pararam de aprender. Em relação à Terra, talvez eles tenham chegado ao ápice, né? Aí há outras constelações, com certeza, mas em relação a outros sistemas, uma vez que a vida continua e o processo é infinito, eles também são aprendizes tal como somos agora, eu e você. Não dá para pensar em alguém que seja absolutamente perfeito em relação a gente, ao nosso nível de consciência. A verdade que falavam é a iluminação interna, que eles comentavam, a conexão consigo mesmo. Isso muda absolutamente tudo. Isso foi falado de forma muito superficial, digamos assim, no Segredo, no livro do Segredo, no vídeo, que foi tão conhecido, está tão conhecido ultimamente. Quando você se conecta, quando você se sente positivo, mantém os pensamentos positivos o tempo. Só que significa você mudar drasticamente, né? Quando você se sente melhor. E automaticamente você atrai coisas boas, mas existe um pouco de conotação, um pouco de visão materialista nisso. Porque ainda que seja espiritual e cresça com isso, é a concepção de uma vida só. É a concepção de conquistar coisas, conquistar felicidades, digamos assim. O segredinho que nós estamos falando, a conexão interna, que nós vamos dar mais exemplos, vamos falar nisso o áudio todo, só estou dando, ainda estamos na introdução, ela é mais profunda, ela não é só para essa vida, ela é como um todo, em processo de nascer em vários corpos. Eu tenho que falar isso para que não fique muito confuso, já que eu não sei quem está ouvindo esse tipo de tema de áudio chama atenção em outras mentalidades, outros estudos, outros não no sentido limitado, não. Em várias outras buscas, nem sempre as pessoas que vão estar ouvindo vão ser só quem se interessa por experiência fora do corpo. Mas a gente fez no nosso site, no viagemastral.com, 2 cursos, viagemastral.com, 2 cursos em áudio sobre viagem astral
né, um básico e um intermediário, que falam sobre a vida após a morte. Fizemos outros áudios: suicídio, depressão, aborto, áudios sobre a morte, enfim, sobre a homossexualidade e outros tantos assuntos. E lá estão conhecimentos sobre esse assunto. A gente não pode e nem desejamos assim fazer, né, provar para ninguém que existe mesmo, que é uma realidade, que isso faz parte de que a vida continua, até porque isso é secundário. Não faz muita diferença a crença nesse sentido, né? Seria o mesmo que brincando, fazendo uma comparação, que dizer que aqui agora, por exemplo, tem um copo de Coca-Cola aqui ao meu lado. Alguns vão falar: não tem. Alguns acreditam, outros não. Independente de quem acredite ou não, ele está aqui, né? E eu estou feliz por ele estar aqui, claro, né? Digamos que após morrermos, a gente vai ver ou não se existe, né? Por isso que assim, a necessidade de sair do corpo, de buscar a consciência dessa tranquilidade, porque é diferente de acreditar. Tem outras tantas formas de conhecer, de ter certeza, de buscar tranquilidade nesse sentido, que é uma outra coisa. Enfim, é o conhecimento pessoal de cada um. Por isso que quando nos iluminamos internamente, quando alcançamos a situação de estarmos conectados, independente de perfeição, você pode se conectar, você, com o que a gente chama de Deus interior, de sentir o próprio Deus dentro da gente, e mais ainda, sentir parte de Deus. Isso muda completamente, e é nisso que nós vamos falar hoje, do segredinho. Eu estava outro dia falando com um evangélico, né? Eu sempre converso, acho figuras muito legais de conversar. Alguns são um pouco mais difíceis, mas outros são gente boa. Eu percebi que... Aí eu perguntei com carinho: podem insistir muito em me levar para a sua igreja, né? Normal. Aí eu perguntei: o que é fé para você? Ele falou sem titubear, sem meias palavras: é crer em Deus, é ter temor a Deus. Ainda usou o termo temor, né? Aí eu perguntei para ele: você crê em você mesmo? Eu perguntei a ele, né? Ele falou: claro, Jesus me transformou. Aí eu pensando, como é lindo a fé, né? A fé é algo maravilhoso e não é preciso mudar isso. Ele está certo nesse ponto. Só que de uma forma muito tranquila e simples, não percebe só um detalhezinho. Realmente, Jesus, Deus, o transformou por um motivo simples. Ele permitiu. Ele aceitou isso. Ele, por tabela, fez a mudança interna. Ele fez a mudança dele interna. E atribuiu isso a algo lá fora. Isso é bom? Claro que é bom. Energias maravilhosas, mas não são elas que nos mudam. Somos nós. Deus é o mesmo para todos. Para o evangélico, para o ateu, para o assassino, para a pessoa que tem dificuldades mentais. Para todos nós. Os mentores também são os mesmos com todos. Não há injustiça na bondade divina, na visão bondosa, do controle intelectual do planeta, sentimental, equilibrado. Cada um só consegue chegar a qualquer ponto se assim acreditar, se assim buscar, na verdade. Só que o fato de acreditar e atribuir a conquista a algo externo, né, uma pessoa, por mais ilusório que pareça, não quer dizer que algo lá fora, né, o mudou. Foi a própria pessoa que fez. Ela sim tem ajuda ao entrar na sintonia daquela mudança. Ela deseja aquilo, ela cria aquela mudança. Isso é mais ou menos um pouco mais profundo do que um segredinho. Mas a ajuda chega igual para todos, né? Quando o discípulo, aquela frase, está pronto, o mestre aparece. Essa frase linda que a gente falou no curso intermediário, a gente brincou. E quem é o mestre? O próprio discípulo que se ilumina, se torna conhecedor de si mesmo, se conecta consigo mesmo. Ora, não estamos falando em perfeição. Perfeição em relação ao planeta Terra, no momento, poucos de nós humanos somos. Mas conexão interna é outra coisa totalmente diferente, que dá para andar no planeta, se sentindo parte, bonito e iluminado, mesmo com defeitos. Isso é um pouco mais de liberdade do que todos os conceitos que normalmente religiosos temos no planeta. Quem assistiu, por exemplo, um exemplo bem legal, aquele desenho Panda Kung Fu,
Assisti e adorei. Considerei uma das lições mais lindas que vi em um desenho. Eu vou contar o desenho, então você que não viu, feche os olhos. Fechar os olhos é ótimo, Saulo. Vocês estão ouvindo pela... Desculpe o amigo burro de vocês, né? Fechar os ouvidos. Ninguém está vendo nada, Saulo, seu animal. Estou brincando. Comigo mesmo eu quebro o pau. Com os outros eu sou gente boa. Feche os ouvidos quem não ouviu, quem não assistiu. Eu confundi tudo aqui. Mas não muda muito a mensagem. É assim. Você não vai atrapalhar o seu filme, não. Mas eu tem duas coisas legais no desenho. É assim. Paul, acho que é o nome dele que é chamado, do Panda, personagem, né, que é gordinho e tal. Ele trabalhava com seu pai era uma ave. Até isso é engraçado, pois a gente vê espiritualidade no filme até nisso, que não, como se não importasse muito a aparência de quem é, né? O pai dele era uma ave, ele nunca questionou porque que ele era um panda e o pai era uma árvore. Uma ave. Que não faz diferença quem está ao nosso lado. Ele amava o pai amava ele, enfim, eles viviam felizes. E eles faziam sopa de macarrão, tudo de macarrão para viver. Eles tinham um tipo de uma empresinha lá, um restaurante, naquela época, lá na China, eu acho. O pai falava que tinha um segredo para fazer a grande sopa do segredo. A sopa do segredo, ele tinha um segredo para fazer a sopa do segredo, e que um dia ia contar para ele poder continuar o segredo, né? Continuar o sucesso que era o projetinho deles. Até que acontece que uma tartaruga, que era o mestre principal ali daquela época, muito bondosa, tem uma visão que está vindo um ser do mal que vai se soltar. E ele vai precisar, enfim, né, mostrar quem vai ser o grande guerreiro, já que fazia muito tempo que isso estava anunciado. E assim, nesse meia volta, vai e vem, o panda escolhido, gordinho, cheio de defeitos, atrapalhado, que falava muito, que brincava toda hora, que só fazia macarrão, foi escolhido e ninguém acredita, e uma parte não aceita. Além disso, tem um pergaminho que só o escolhido poderia ler, né? Então o panda é treinado, o panda Kung Fu desenho, né? Ele é treinado, ele abre o pergaminho depois de estar preparado, e quando abre toma um susto, não tinha nada. Ele não entende, ninguém entendia, nem o mestre. Como assim não tem nada? Não era o mestre tartaruga, não, era o mestre que treinava eles lá. Como assim não tem nada? Ninguém entendeu. Até que naquilo todo mundo fica preocupado porque o mal está chegando e o cara que é o escolhido, ninguém não tinha nada, né? E volta para casa triste, o panda, né? Vai lá pro pai, já quase de destino, resolve. Então o pai fala: olha, já que você voltou, né? Ele achava que não ia ter, eu vou lhe revelar qual é o segredo da sopa. Olha só quanto misticismo, né? Engraçado isso. Até isso o desenho mostra. A parte mística nossa, a parte complicada. E olha que maravilha a simplicidade. O pai fala: o segredo da sopa é nada. Nada? Como assim sim? Não existia segredo. Que ele falava que existia para que todos pensassem que existia, mas não existia. Ele complicou a informação de uma certa forma, e o segredo era ele mesmo, que ele era bom em fazer sopa, que fazia com carinho. Então, o panda nessa hora, ele entendeu, né? Ele entendeu o que o pergaminho estava falando, que ele precisava crer nele mesmo, que fazia a diferença, era isso. O grande guerreiro do mal então veio, só que o guerreiro não sabia disso. Ele dominava as melhores técnicas, era o melhor lutador de todos, mas ele não tinha sintonia com esse conhecimento, ele não sabia, ele não tinha o Deus dentro dele. Ele próprio, não era Deus lá fora, não. Ele não tinha ele como conexão. Ele não percebeu que ele era a diferença. Não conhecia, entre aspas, o segredinho. Ele sabia tudo de fora, mas não sabia de si mesmo. E o panda, então, depois de uma luta, ganha dele, com facilidade, se torna um mestre para todos. E se o desenho fosse continuar, brincando, eu acho que todos iam seguir o panda, que nem a gente seguiu Jesus e outros mestres, atrás de algo superior a nós, né? Claro que superior, porque a gente não acredita na gente mesmo. Somos sem fé. Não lá fora, sem fé em si mesmos. Um outro relato, esse aqui é bem legal. Uma vez, era um rapaz que tinha muita dificuldade de conseguir as coisas. Ele era pobre, só que era esforçado, tentava e nada dava certo, e a vida não dava, ele não tinha força e reclamava muito da vida. Aí até que ele começou a ir em todo lugar, buscando ajuda, sabendo o que acontece comigo, né? Fui a videntes, até que ele chegou num velhinho que era muito conhecido na época.
E falou, me ajude, senhor, eu não sei o que eu faço, eu tento de tudo, minha vida tá uma merda, reclamou, faz tudo lá, o velhinho ouvindo ele com calma, o velhinho falou, só um minutinho, eu tenho a solução para o seu problema. Foi lá dentro, passou um tempinho, voltou, uma caixinha enrolada num couro, amarrou a caixinha direitinho e falou, olha, aqui dentro tem um cristal mágico. Deixe sempre no seu bolso esquerdo. Lembre, esquerdo e nunca direito. Senão, em vez de você... E tudo na sua vida vai mudar. Mas detalhe também. Nunca abra a caixinha. Se você abrir, tudo que você fez vai dar errado. Tudo que você conquistou vai ser perdido. E a partir de agora, tudo vai dar certo para você. E esse jovem que sempre foi, a partir dali, né, colocou toda a sua fé, era uma pessoa de fé, nesse sentido, de fé, acreditou, começou a conquistar tudo o que desejava, né? Naquela fé caixinha, uma fé inviolável, ficou rico, tudo dava certo, ele tinha uma confiança incrível, ele tinha um segredo, o seu segredinho, né? O segredão, ao seu lado, não podia contar a ninguém também, nunca falou para ninguém, ficava quieto, com medo, né? Tinha até vontade e tal, mas ia sempre do lado esquerdo, quem vai botar esse troço do lado direito? Só que um dia, quando estava bem velhinho, já doente, no hospital, cansou, né, percebendo que estava chegando mais ou menos a hora dele, cansou de conquistar tudo e depender, já que eu vou morrer, eu vou perder tudo mesmo que busquei, vou abrir essa caixinha. Já não vai acabar mesmo. E aí, ele estava enrolada naquela coisa de couro, ele abriu, e quando viu uma caixinha de fósforo, né, de fósforo, com um feijão que ele balançava, né, fazia aquele barulhinho, bem velho, feijão grande, e dentro tinha uma cartinha dobrada. Ele, como assim? O cristal era um feijão velho? E ele ficou bravo, senti que balançou, nunca existiu, como assim? Ficou olhado, fui enganado, né? O bilhete estava lá, né? Aí ele abriu o bilhete, aí o bilhete falava assim, até que enfim você abriu a caixinha. Imaginei se isso um dia iria acontecer, né? Eu já devo estar morto. Mas o segredo nunca foi a caixa, foi a falta de fé em você mesmo. A caixa foi somente uma crença externa, uma força que não encontrava em si mesmo. Percebi isso e fiz essa caixinha. E o lado esquerdo é o que todo ser humano precisa para viver, misticismo. Complicar demais, além da fé lá fora, ainda complica a fé. Então, o lado esquerdo não tem nada a ver. E como tudo que é externo é complicado demais na cabeça do homem, compliquei um pouco para que fique mais fácil para você entender. Fazendo você passar a vida pensando, né, no lado que tinha que estar caixa, que você, além de tudo, achava ser a sua fé. Agora, a partir de agora, comece a simplificar. Você sempre foi a chave de tudo. Você não precisa de lado algum e, né, não precisa de cristal algum. O senhor que estava doente ganhou uma força nessa hora, acreditou nele próprio e não na caixinha, deu um pulo da cama e falou, estou curado. Levantou-se velhinho e se libertou da prisão física e principalmente a prisão externa e do misticismo que carregou a vida toda. Viveu mais alguns anos e agora, livre da caixinha esses anos, conquistou bem mais do que bens materiais que havia tanto conquistado. Conquistou a felicidade de estar ao seu lado, o lado dele mesmo. Sentiu o Deus interior que morava nele, não só de um lado, mas de todos os lados e principalmente dentro dele. Linda mensagem, não? E é assim, Jesus nesse exemplo, né, era um exemplo de quem sabia isso que ele te falou. Acreditava em si mesmo. Que hoje vemos confusões, né, complicações, e perguntava, será que ele era Deus ou se ele era filho de Deus? Ele era os dois. Ele falava que havia um Pai no céu, mas que também, como se ele falava que ele era o próprio Deus às vezes. A força, o que sou o caminho, a verdade e a vida, quer mais força que isso? A forma como ele se conectava era o caminho, a forma como nós temos que nos conectar. Força que temos a achar dentro da gente. A força dele nesse sentido era tanta, a conexão com ele mesmo, com Deus interno dele, era até que ele curava os outros. Ele não tinha dúvidas que podia.
Ele era a própria luz nesse sentido. Ele se iluminou tanto que tinha essa certeza. Todos nós temos essa mesma luz. Só que alguns se prendem à caixinha de fósforo lá fora. Esquece que o cristal mora dentro da gente. Que o feijãozinho não é lá fora, mas dentro, sem misticismo, sem complicar. Como diria o pessoal da Oi Propaganda, né? Devia ter o barulho do dinheiro do cash, né? Simples assim. Por isso chamamos de o segredinho. O Buda, o Gautama, alcançou a iluminação, né? O Nirvana, o estado imperturbável. Todos os outros monges até hoje o seguem como se o Buda fosse o caminho. Alguns, claro, que tentam se iluminar, assentam, acreditam em si mesmos, apesar de todos nós, né, de uma forma adormecida, temos essa iluminação. Todos tentam essa iluminação, como o caso dos monges. Esse contato consigo mesmo, o estado de ficar em paz imperturbável. É interessante, claro, o ser que se encontra, que se conecta, que sente Deus interno, que sente a força da luz, que já é. E não é ego, nem narcisismo, nem ser metida, não, é verdade, é uma coisa simples. Não é a questão de ser melhor, nem indiferente, não é a questão de não precisar de ninguém, não, é amor interno brotando em sua imensidão maior, onde chega um ponto onde queremos ajudar, passar adiante aquilo que a gente está sentindo, de uma forma tranquila. Amar ao próximo como amamos nós mesmos, foi isso que fala, ou seja, passar a paz que a gente tem adiante, né? Você tem que ser, para a frase, amar ao próximo como a si mesmo. Ele está falando, se ame antes de amar. Quer dizer, como é que você gosta? O que você está fazendo com você? A sua conexão interna. Mostram-se vários relatos de Sai Baba, né, de materializações, de sumir e aparecer do outro lado. Como é que esse cara faz isso? Né, tem algumas pessoas que acham até que é misticismo, que é mentira, que de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Tem vários casos deles, o próprio Divaldo Franco, tanto um dos mantenedores e oradores do Espiritismo, um grande divulgador, conta que pensou uma vez no Sai Baba, fez uma oração e ele apareceu na frente dele lá em Salvador, não sei. Sai Baba é um exemplo de absurda conexão interior, de um Deus conectado dentro dele conectado com ele mesmo, da força da crença dele, acredita que pode e faz. Não quer dizer que os problemas e as dificuldades da vida vão deixar de existir, viu? Quando a gente se concentrar, não, eles vão continuar. Um exemplo disso são também o caso dos próprios apóstolos, sofreram horrores nas suas andanças para levar o evangelho daquela época, depois de Jesus morrer. Como sofreram? Gandhi também sofreu por causa da sua busca pela paz sem arma, né? Foi assassinado. Jesus não morreu na cruz, e tantos outros não sofreram, tantos outros que passaram. E que quando estamos em paz interior, conectados com a gente mesmo, os nossos defeitos, os defeitos alheios, o mundo externo se torna pequeno, não é importante. Quando nos conectamos com a gente mesmo, nos conectamos com tudo, com o alto, com as nossas vidas passadas, com a gente mesmo, na sua maior amplitude e na simplicidade dessa conexão, todo o resto não é mais acessível a gente. Não importa onde estamos e como estamos, a gente sente paz, sentimos a grandiosa e magnífica presença da gente mesmo, do nosso lado bom. Que a gente está preso em uma religião, dogmas, conceitos, misticismos. O que acontece com o nosso ser humano é está preso em dogma, em misticismo, em dores e culpas, em pesos e angústias, o lado ruim, e parecemos estar cada vez mais longe de si mesmo. Tudo isso existe e continuará existindo ao nosso redor e dentro da gente. Mas torna-se pequeno quando a gente encontra também toda a força que vemos e entendemos que também somos luz. O que nos difere de qualquer ser, seja lá qual for e quem for, é a capacidade de crer em si mesmo. Isso parece meio metido, né? Claro que Deus, Jesus, Buda, Gandhi, mestres como Lao Tse, guias espirituais, todos são importantes, assim como nossa família. Não é algo egóico, perdido, algo que só se vive para si mesmo, não. Somos nós que com toda a vida não esquecemos, de certa forma também, de entrar dentro da gente. E, por exemplo, a gente também não esquece, apesar de ter várias vidas e esquecemos de tudo, né, que mesmo nessa própria vida, um caminho solitário, que a gente nasce sozinho e vamos de um a um de família, quando não primeiro, pai, irmãos, vão desencarnando, morremos, e a gente também vai morrer só, assim como nascemos.
E toda a vida, entre aspas, recomeçaremos. E aí? O que fica? São as lembranças, nem podem ser, até as lembranças, no caso, nem podem ser acessadas em sua maioria. E como é que ficamos? Ficamos nós. Tudo o que nós temos é o nosso interior, é a conexão interna. E aí, lá vai a gente, né? Ao adentrar com toda a força dentro da gente, ao se ver luz, ao nos amarmos de verdade, como não amar a conexão com o Pai, a conexão com Deus, eu diria, a gente mesmo, com o centro, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é que um dia as coisas vão melhorar, ficar mais leves, não é que as dificuldades vão ficando mais fáceis, não é isso. Elas sempre existirão, serão as mesmas e por vezes até piores, seja lá em qual vida estivermos, é justamente a gente que vai entrando mais em sintonia com o nosso interior. E a paz, a busca pela paz é interna, mas nesse sentido, da força interna que a gente tem, do jeito que somos já, da sintonia interna, não importa mais onde, qualquer lugar está bom, contanto que estejamos com a gente, bem conectados. Não faz diferença se sorrindo, se às vezes chorando, se repete muito, tudo parece feito para nos mostrar esse segredinho que falamos tanto nesse áudio, que cada coisinha foi feita para isso. Daqui a uns 200 anos, por exemplo, a gente vai estar em outras vidas. Se conscientemente vamos lembrar dessa, a gente não sabe, assim como a gente não lembra do passado, né? Mas com certeza, tudo o que nós vamos ter é a gente lá, bem ou mal, de acordo com o que estamos fazendo agora com isso. Isso a gente tem que entender, se conectar de verdade. Eu lembro aquela passagem de Moisés com um cajado, né? Moisés estava lá no deserto, ele bate na pedra, meio sem dúvida. Será que pode sair água dessa pedra aqui? E começa a jorrar água. E ele atribuiu aquele poder, né, a Deus. E de certa forma também foi, né? É um poder interno, externo. Só que não foi de fora para ele. Senão ele seria um sortudo, um escolhido, entre aspas. Manda esse cara aí, os outros estão perdidos. Não é isso. Ele era a conexão com esse Deus porque ele sentia aquilo. A diferença dele para com os outros não era a sintonia interna dele. Não existia uma seleção. A criação continua justa. Qualquer um, entre aspas, pode tirar água de pedra. Basta sentir o seu Deus interno. Como Jesus falou, a fé remove montanhas. Não dessa forma também, até porque não tem necessidade de a gente falar, vai para lá, montanha. Para quê, né? Mas de uma forma figurada, se a gente estiver conectado e forte, conhecendo que nós somos, a força que nós temos dentro da gente, a montanha vai sair dali e vai para lá. Jesus disse, a gente aprofunda um pouco as dimensões mais altas, a gente falou muito isso no site. Tem, por exemplo, as dimensões mais sutis, as plasmagens, as criações mentais, elas são mais fáceis, que é a capacidade de você pensar algo e aquilo acontecer. É um fenômeno que vem da vontade. E ao ir descendo para a dimensão mais troposférica, você vai ficando mais denso, né? A gente falou isso no curso básico, curso intermediário em áudio, lá no nosso site que a gente falou, viagemastral.com. Cada vez vai ficando mais difícil essa plasmagem, apesar de elas existirem nas mais altas. Mas não é impossível. E Jesus e outros mestres, outros tantos que passaram, tinham força interna de plasmar na Terra, e outros tantos têm, ainda tem, curando e criando fenômenos incríveis aos nossos olhos, pois ele não tinha dúvidas do que podia fazer, da força interna que ele tinha. Claro que, além dessa força interna, tem um grau de intelectualidade que aí é uma coisa, e aí sim é externo. O fato de você poder aprender para sempre, infinitamente, trazendo conhecimento para a sua paz interna, causando assim a melhora intelectual do ser que já está bem conectado consigo mesmo. Ele fazia isso, claro, com conhecimentos muito profundos, com certeza. Mas não quer dizer que nós não tenhamos ou não consigamos chegar a determinados pontos de força.
Há uma passagem curiosa na Bíblia, onde Jesus é bem curioso mesmo, né? Independente de qualquer coisa, é um trecho da Bíblia onde Jesus anda sobre as águas de um rio. E Pedro está no barco, fica admirado e vai até Jesus. Caramba, Jesus está ali, eu vou também, né? E ele consegue, a fé de Pedro faz com que ele também ande sobre as águas, né? É um exemplo. Só que por um minuto bate um vento, sei lá, Pedro se lembra de alguma coisa e se assusta. O que eu estou fazendo aqui? Tudo sobre a água começa a afundar ao fazer isso. E Jesus, sorridente, feliz, olha para ele e fala: ó homens sem fé, até quando estarei entre vós? Que fé era aquela que ele falava? A fé em si mesmo, nem em Deus não. Pedro titubeou porque tinha defeitos e culpa. Não acreditava que aquilo era possível. Tudo que ele viveu até então, a mentalidade dele não permitia que aquilo acontecesse. Então, fundou. Mas Jesus não tinha uma fé não da forma como a forma como Jesus se conectava com ele mesmo. A fé não era externa, era interna. Ele não tinha dúvidas, né? E Jesus, apesar que Pedro titubeou. As dificuldades que enfrentamos normalmente são as dúvidas, a culpa, as descrenças, a falta de força, a falta de fé interna e também externa. E aí a busca por si mesmo se torna um martírio, buscando então lá fora aquilo que nunca vai encontrar, porque está buscando a si mesmo. Até mesmo engraçado isso, né? Quem está atrás de alguém, poxa, eu quero alguém que me complete. Eu quero alguém que seja assim, que leia, goste de ler igual eu leio, que goste de andar igual eu gosto, que goste das mesmas coisas, que goste disso aqui porque eu gosto também. Então, a pessoa quer namorar consigo mesmo e não percebe. Alguns se enchem de bens terrenos para ver se externamente se completam, né? Buscando o que? A riqueza interna. Alguns ficam depressivos, porque são seres mais sensíveis, sentem a falta de algo que não sabem o que, sentem um vazio por motivos gigantescos, às vezes não importa, um buraco, a vontade de viver que às vezes não existe. Como viver sem respirar o que somos, sem conexão interna, né? A felicidade não é lá, um momento é um momento. Nós juntos, bem conectados, somos todos os outros, e qualquer momento. Alguns se voltam a uma religião dizendo ali ter encontrado a felicidade de Deus e se acham felizes. É muito bonito, é lindo isso também, pois com certeza eles se conectam consigo mesmo, claro, de uma forma mais limitada, pois eles acham que não foram eles que conseguiram a felicidade, mas algo lá fora que os encaminhou para a felicidade. E ajudam mesmo, pois eles permitem que isso aconteça. Mas não é só isso, há muito mais do que isso. Eles que permitiram, a mente, ela é fantástica. Ela tem a capacidade de criar as soluções, às vezes, por intermédios fantásticos. Quem está bem não se importa com o que dizem, não se importa com a violência, não quer dizer que ignora, não se importa com o que as pessoas pensem em relação às religiões ou em relação a si mesmo, não quer dizer que está certo nem está errado, ele observa com carinho. Para quê? Porque ele pode estar errado também. Então tira dali o melhor, adiciona. Numa boa, tranquilo, vai visitar, não tem medo de nada, né? Não batalha por uma coisa, mas faz com carinho, não tem pressa, porque tem todo o tempo ao seu lado. No filme Kung Fu, no Panda, né? A tartaruga sábia, né? Parece um guia espiritual aquela tartaruga. Queria ter um guia daquele ali, então eu quero até para mim, né? Já tem, que somos nós. Ela fala pro Pandinha lá, não se preocupe, ele estava meio agoniado, não com o futuro e nem com o passado. Viva o agora, pois isso é o que chamamos, por isso que a gente chama de presente. É o presente, quer dizer, tudo que nós temos e aonde nos encontramos. O passado e o futuro são externos. O presente é a única coisa interna, é agora. E o que fazemos agora? O que você faz agora? Tomando uma xícara de chá, ouvindo o áudio, sentado, deitado no carro. E o que vai fazer depois? Tem algo que aconteceu que está incomodando? Entende? O passado e o futuro sempre ondeando, eles existem e vão existir sempre. Mas também vai existir o presente. Os problemas existem, a vida existe, mas não para você somente, para todos.
Todos, entre aspas, estão correndo atrás do prejuízo de algo, de alguma coisa. Tudo é importante e a gente deve fazer tudo que tal. Nós tem que trabalhar, tem que fazer concurso, tem que estudar, tem que cuidar do relacionamento, tem que cuidar da espiritualidade, mas tudo conectado com a gente mesmo. O que é isso? Espiritualidade pura, sintonia interna. Disso se faz, inclusive, as melhores experiências fora do corpo, né? Quando a gente sempre fala que começa dentro da gente, profundamente conectados, né? Nós, você, acredite, deve ser o melhor para você mesmo, porque é tudo que nós temos, tudo que você vai ter nas próximas vidas, nessa, quando chegou sozinho e quando sair sozinho. Você só tem a si mesmo para viver, por mais que você tenha as outras pessoas ao lado, é com você que você convive diariamente. Aí fala, danou-se. E eu feio desse jeito, é comigo que eu vou conviver? É. Entrar dentro de si mesmo. Entrar dentro é uma coisa muito profunda, tão profunda que quebra até o português. Mas enfim, não importa quantos defeitos nós tenhamos, né? Não importa a dificuldade que a gente vai carregar. Não é a mudança drástica, isso não vai acontecer. É a forma como a gente vai com a nossa fé interna. Todo o resto pode continuar exatamente como está. Você tem uma religião? Massa. Você tem uma fé? Eu sou ateu, tenho descrença, não tem problema. Nós vamos fazendo inicialmente algo simples, observando e adicionando aos poucos essa visão interna de que nós somos luz. Nós somos luz, você é luz. Nós somos seres, você é um ser maravilhoso internamente, parte incontestável de uma criatura infinita, um ser poderoso que só com a capacidade de ser feliz, de trazer alegria para si mesmo perante todas as tribulações do mundo e levar isso adiante. Que a gente encontre a crença em si mesmo e não lá fora. Não adianta mais nada se a gente não crê, se a gente não acredita na gente mesmo. Antes de tudo, vem a gente, vem você, e é tudo que a gente sempre teve, desde as mais remotas vidas até as futuras que ainda virão. Nós só temos, você só tem, somente, unicamente, exclusivamente, você mesmo. Agora mesmo vai continuar andando até onde vai parar para perceber que já tem tudo o que precisa, né? Não no sentido intelectual de aprendizado é lá fora. Vamos trazer conhecimento lá de fora aqui para dentro. Por que não? Para que se prender se a gente pode voar? Quando entramos na gente mesmo, tudo muda. Não importa se estamos ruins, se temos dificuldade, se alguém está péssimo. Isso só é um momento dentre outros tantos milhares, já que somos, entre aspas, um monte de aspas, macacos velhos em coisas externas. Nós somos craques nas coisas lá de fora. Vamos ficar craque interno agora. Vamos olhar para onde isso muda a moldura do mundo. Nós. Não é algo de fora que vai mudar, somos nós, é você. E mais, a mudança não é drástica, como nós já falamos, pois não muda nada externamente, só internamente. É só a gente olhar para dentro, para si mesmo, não para dentro de dentro, como o português falou, iluminar o peito, se manter feliz, bem-humorado, iluminar a vida, ilumine-se, pois você é luz, você é luz, já tem isso em você, a mesma luz que bate em você, bate em todos os outros seres, dependente do seu tamanho. Se você consegue iluminar o que você já tem, você se torna luz, mesmo estando do jeito que está. E aí, se amando muito, amará também assim, muito. Sendo luz, iluminará do mesmo jeito que está se tornando. Tendo essa paz, você vai levar essa paz, esse instrumento dela. E sorrindo internamente, você naturalmente sorrirá para todos. Tendo fé interna, a fé lá fora é mais fácil. A fé nos outros, ela é mais fácil, depender dos outros, né? Mas tendo fé interna, você vai levar a fé lá fora. Não culpando-se, não se martirizando, você não culpará ninguém por entender que faz parte do processo. Sabendo que é luz, que somos luz, saberemos que todos também são, só não sabem ainda.
né? Independente de quem seja, dos defeitos que carreguem. Sendo amor, transbordaremos amor por onde a gente passar. Nossa consciência é quem faz toda a diferença. Esse é o segredinho. É o seu segredo e não de ninguém. É um segredinho pessoal de cada um. Algo simples, por isso que é segredinho. Como toda coisa boa da vida tem que ser simples. Então, cancele todas as passagens. Cancele todas as viagens lá para fora. Lá é uma tentativa errada, limitada. Fugindo. É uma busca errada. Uma busca pelo atalho que não vai levar onde você busca. O atalho é aqui e agora. É o lugar certo. É dentro da gente. Falando dentro de mim está a luz e a paz que tanto eu procurava. Sim, ela está. Isso pode ser treinado e buscado diariamente. Amigos, desculpe a falha natural do irmão de vocês aqui. Com todo carinho, né? De alguém que está também se conhecendo. Aliás, você já se apresentou hoje, olhe no espelho e apresente-se a si mesmo e fala: olá, estou em paz. Aí vão pensar: pô, que cara doido, isso é doido, aqui não é doido. Não, olá, apresente-se a si mesmo. Conecte consigo mesmo. Deixo então essa linda mensagem que eu vou ler abaixo, né? Finalizar, é de autor anônimo. Não sei quem é o autor. Não tinha nunca, já procurei várias, não achei. Olhe os outros com carinho, pois dentro de cada um dorme uma luz, um Deus que vai despertar em algum momento dentro de si mesmo. Não os apresse, não os culpe, pois nós também às vezes podemos estar dormindo em vários momentos, às vezes está despertando meia boca lá, né? Ele acorda na hora certa de cada um. Alguns são mais baianos, dormem um cadinho mais, mas quando acorda, cantam um axé mais lindo que tem. Aí alguns falam: axé não, senão eu volto para ficar. Tá bom, um pagodinho, piorou, né? Então sejamos felizes, irmãos, sorrimos. Muita paz. E finalizo o áudio com uma frase muito conhecida e usada pelos hindus: meu Deus interno, saúda o teu Deus interno. Namastê. Deus, passei tanto tempo te procurando e não sabia onde estavas. Olhando para o infinito, não te via e pensava comigo mesmo: será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes, dos pastores. Também não te encontrei. Senti-me vazio, só, desesperado, descri. E na descrença me ofendi e te ofendi. E nas ofensas, na ofensa, tropecei. E no tropeço, caí. E na queda, senti-me fraco, triste e depressivo. Fraco, procurei socorro. No socorro, encontrei amigos. Nos amigos, encontrei carinho. No carinho, vi nascer o amor. Com amor, eu vi um mundo novo. E no mundo novo, resolvi viver. O que resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo a paz, foi que enxerguei que dentro de mim era que tu estavas. E sem procurar-te, foi que te encontrei.